E a gente fala agora sobre saúde. Essa segunda-feira é o Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro. E para falar sobre a importância dessa data, a gente conversa agora com o médico oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Doutor, como sempre, obrigado pela participação. Prazer falar com o senhor. Oi, Vitor, um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Doutor, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos no combate ao câncer, mas de que forma a gente ainda pode progredir? Quais são os obstáculos? O que é que a gente tem de desafios pela frente? Eu acho que o primeiro desafio, e que também é uma grande oportunidade, são as medidas de prevenção na nossa população. A gente fala muito de novidades, elas são interessantes, elas são importantes para quem tem a doença, mas a maior parte do investimento deve se concentrar em pessoas saudáveis para evitar que elas eventualmente desenvolvam câncer no futuro. Ou caso elas desenvolvam, que elas sejam diagnosticadas precocemente. Então o que a gente percebe hoje no mundo inteiro é que nós temos hoje mais de 19 milhões de casos de câncer, quase 10 milhões de pessoas morrem por ano no mundo inteiro, ou seja, uma doença frequente, mas que por outro lado a mortalidade da maioria dos tumores tem diminuído na maioria dos países, particularmente nos países desenvolvidos. Nesse sentido, o país vai precisar melhorar não só uma orientação mais adequada da população, como, por exemplo, o combate mais agressivo ao tabagismo, ao alcoolismo, à obesidade, a promoção de saúde através de exercício físico e dietas, mas também conseguir, de um modo mais uniforme, fazer que a população tenha não só o conhecimento e a informação, mas o acesso aos exames preventivos dos tumores mais comuns, que são na mulher o câncer de mama, no homem o câncer de próstata, seguido nos dois sexos pelo câncer de pulmão e intestino. Pois é, né, doutor? O senhor citou aí algumas questões alguns hábitos, né, alguns comportamentos que aumentam ou que são mais presentes, né, nas pessoas com câncer, mas queria que o senhor falasse exatamente sobre isso, né? Quais hábitos que tornam a pessoa mais propensa a isso? Quais hábitos a gente tem que evitar quando a gente fala de combate ao câncer? Então, nós sabemos hoje, Vitor, que por volta de 90% a 80% dos casos de câncer são causados pelos fatores ambientais. O primeiro fator, que é o número 1 dos fatores ambientais, é o tabagismo. O nosso país, ele tem apresentado melhoras. Hoje existem 30% a menos de fumantes do que tinha há 10, 20 anos atrás, mas claramente novas medidas como maiores impostos, maiores programas de cessação do tabaco, de orientação, mais restrições são necessárias. O segundo fator maior causador de câncer é a obesidade e a dieta. E nesse sentido, acho fundamental um programa, como já tem sido feito por alguns órgãos, como por exemplo o INCA, do mesmo jeito que a gente faz com o cigarro, que é de colocar uma tarja dizendo o quão mal faz aquele cigarro, é dizer que para alguns alimentos artificiais, particularmente os alimentos que envolvem biscoitos, que envolvem algumas formas de açúcar refinado, excesso, por exemplo, de doces, refrigerantes, o quão mal que eles podem causar à saúde e também como fator de câncer. Então isso para mim é bem importante. O terceiro fator maior de câncer, que a gente nem imagina que é importante para câncer, mas ele é importante, são as infecções. E nesse sentido, por exemplo, a vacinação contra o HPV para meninos e meninas dos 9 aos 13 anos, vacinação para hepatite B, são fatores que não só protegem das infecções causadas pelos vírus, mas claramente protegem contra o câncer. Além desses três fatores, nós temos também a promoção de exercício físico, que deveria ser muito mais corriqueira no país, a questão da luz solar e a proteção da nossa pele, tem a questão também, que eu acho muito importante, que é da poluição, e obviamente, como eu falei, dos exames preventivos, que são muito importantes para diminuir a mortalidade no câncer da próstata, do pulmão, do intestino, da mama e também do colo de útero. Então, com todas essas medidas, nós achamos que a gente conseguiria, provavelmente, cada 10 casos de câncer, provavelmente evitar de 4 a 5 casos, e daqueles outros diagnosticar a grande maioria numa fase ainda muito precoce, onde a taxa de cura é acima de 90%.
Agora, doutor, e como anda o acesso ao tratamento do câncer hoje aqui no Brasil? Por exemplo, se uma pessoa de baixa renda hoje é diagnosticada com câncer, ela consegue um tratamento de forma fácil? E qual a qualidade desse tratamento que a pessoa obtém? Olha, infelizmente, a gente sabe que o governo tem procurado fazer investimentos, tem procurado criar medidas que aumentem o acesso, mas todos nós sabemos ainda que o acesso das pessoas ligadas ao SUS a coisas básicas, desde uma consulta até exames de rastreamento, é muito ainda precário. Quanto mais quando alguém tem a doença, vai precisar de muita tecnologia. Quer dizer, o câncer hoje é uma doença que existe muita tecnologia para cura. Envolve cirurgia, radioterapia, drogas novas, drogas caras, e nesse sentido o flagelo do SUS fica mais exposto. Por outro lado, em hospitais de excelência, como por exemplo os hospitais que nós lideramos e clinicamos, como o Hospital Bertais, tem o Hospital Beneficência Portuguesa, são ilhas de excelência, né? Quer dizer, são hospitais que as pessoas têm acesso através dos seus convênios a toda a tecnologia, a todo tipo de diagnóstico e tratamento, e obviamente é uma ilha de excelência, mas que infelizmente não reflete o que acontece para a maioria dos centros no país, que são centros que não têm essa infraestrutura. Então eu diria que infelizmente hoje nós temos dois países distintos, o país da alta tecnologia, do fácil acesso para quem pode, mas a gente gostaria que esse primeiro país fosse permeado para o segundo país, que comporta 3/4 da população, que é a população que tem uma dificuldade muito grande em conseguir desde um simples exame, quanto mais toda a tecnologia disponível. Então, uma das funções nossas como médico, como nós da sociedade, é conseguir permear a excelência de um modo muito mais uniforme do que é conseguido hoje, do que é tido hoje no nosso país, para tentar diminuir esse abismo entre a cura, que é diferente para quem pode do que para quem não pode. Muito bem, ouvimos aqui o Dr. Fernando Maluf, médico oncologista, presidente do Instituto Vencer o Câncer, falando com a gente sobre o Dia de Combate ao Câncer. Mais uma vez, doutor, como sempre, obrigado pela participação, sempre um prazer ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Até uma próxima. Eu agradeço, e uma mensagem para todos os guerreiros e guerreiras que estão lutando contra o câncer, que os números de sucesso vêm aumentando, os números de drogas que são mais inteligentes vão melhorando e os efeitos colaterais vêm diminuindo. Portanto, para todo mundo que luta contra essa doença, mais de 600 mil brasileiros por ano, que continuem firmes, procurem os grandes centros e se mantenham otimistas. Fica o recado então. Obrigado, doutor. Bom dia. Obrigado, Vitor. Um abraço a você e aos ouvintes.